Saudações, pessoal. Meu nome é Andressa Caroline, sou discente do curso de Licenciatura em Química da Unilab e através desse vídeo eu vou falar para vocês de um dos assuntos que eu considero um dos mais importantes dentro da área da Química, que é a tabela periódica. Mas, Andressa, o que é a tabela periódica? Então, a tabela periódica ela é uma disposição sistemática, ou seja, um modelo em forma de tabela que traz para nós todos os elementos químicos existentes em função de suas características. Atualmente, a tabela periódica comporta 118 elementos químicos, sendo eles 92 naturais e 26 artificiais, isso de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. A tabela periódica ela é muito importante para o ensino da química, uma vez que através dela nós podemos prever tanto características como tendência dos átomos. E é muito importante que ela seja vista no primeiro ano do ensino médio, por conta que, através do ensino da tabela, outros conteúdos de químicas podem ser aprofundados. Então, no segundo e no terceiro ano, já vai ser conteúdos mais complexos e que necessitam da tabela periódica. Por isso que ela deve ser estudada no primeiro ano do ensino médio, no nono do ensino fundamental. E é isso. E aqui eu vou apresentar para vocês um plano de aula, de uma aula que eu vou dar na Escola Maria do Carmo Bezerra, em Acarape, Ceará, sobre tabela periódica e mostrar para os alunos que a tabela periódica não é um bicho de 7 cabeças, mas sim de 7 períodos e 18 famílias. Espero que gostem. Então, eu apresento nesse momento o plano de aula, com o tema Conhecendo a Tabela Periódica, na disciplina de Química, no primeiro ano do ensino médio, pela Escola Maria do Carmo Bezerra, em Acarape, Ceará. Lembrando que a modalidade é o ensino à distância, tendo 4 horas semanais. E como professora, eu, Andressa Caroline. Apresento aqui os objetivos que estão bem claros, onde o objetivo geral diz respeito à aplicação do conteúdo de tabela periódica de forma interativa e dinâmica, usando para isso as mídias digitais, a fim de despertar o interesse e chamar a atenção dos alunos sobre o tema da aula. Nos específicos, entender o sentido da tabela periódica, assim como reconhecer os elementos químicos pela simbologia, período e grupo. Ou seja, o aluno será capaz de compreender o sentido da tabela periódica, tal como sua existência e sua importância para nós, além de entenderem como se dá a organização da tabela em questão de períodos e grupos. E também conseguir associar cada elemento a seu símbolo e cada símbolo a seu elemento. Seguinte, aliar a concepção dos elementos químicos estudados na aula com o jogo, como também analisar a influência das metodologias alternativas midiáticas no ensino dos elementos químicos. Ou seja, o aluno vai associar o que ele aprendeu na parte teórica da aula ao jogo proposto, a fim de acertar as perguntas do jogo e perceber também como a gamificação influencia no aprendizado. E, por fim, interagir com os demais acerca do jogo digital proposto, que é o jogo Elementos Químicos e Tabela Periódica, Nomes e Teste. Aqui vai ser mais uma partilha de conhecimentos, os resultados, as conclusões. O que eles aprenderam com o jogo, como o jogo influenciou. Foi bom? Foi ruim? Qual foi a experiência deles? Entendeu? Então, aqui vai ser mais uma partilha de conhecimento deles, onde cada um vai poder dar o seu parecer acerca do jogo e acerca da aula teórica em si. De conteúdos, temos aqui a definição da tabela periódica. Isso envolve o histórico, o que é a tabela e sua organização, simbologia e também a quantidade de elementos químicos presentes na tabela periódica atualmente, de acordo com a IUPAC, né, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Em seguida, vem a parte de grupos e periódica, onde se explica toda a distribuição dos elementos na tabela, de acordo com seu período, seu grupo e enfim. E, por fim, a representação gráfica convencional da tabela periódica. E para que esses conteúdos sejam todos aplicados, eu vou precisar de alguns materiais, que agora eu vou explicar para vocês que materiais são esses, e vou mostrar também para vocês esses materiais. Como, por exemplo, o primeiro é a plataforma Google Meet, uma das que eu considero mais importantes aqui, uma vez que a aula é à distância e a plataforma Google Meet é nela que será criada a sala de aula. É lá que todo mundo vai se reunir. Então, eu considero ela a mais importante para essa aula. E aí, também temos a tabela periódica digital, que eu também vou mostrar para vocês, que vai ser através dessa tabela que muitos assuntos sobre a tabela vão ser explicados.
Temos o jogo digital, elementos químicos e tabela periódica, nomes e teste, e o slide construído a partir do PowerPoint. Então, eu vou apresentar cada material desses para vocês, assim que eu concluir a apresentação aqui do plano de aula. Eu vou aqui para as metodologias de ensino, que é a parte bem importante do plano de aula, e logo após eu faço a apresentação dessas plataformas digitais que eu vou utilizar. Então, na metodologia de ensino, primeiro de tudo, eu vou fazer uma introdução acerca da tabela periódica, onde eu vou abordar o conceito de tabela periódica, a organização e apresentar ainda a quantidade de elementos químicos presentes na tabela periódica atual. E tudo isso com o auxílio de um pequeno slide construído em PowerPoint, que eu ainda vou mostrar para vocês, que é o PowerPoint, que é a plataforma que eu vou usar, como também o slide que eu já iniciei. A segunda parte, apresentar a tabela periódica digital dos elementos químicos aprovada pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Ou seja, tem uma tabela digital aqui, que ela é muito explícita, e eu resolvi escolhê-la para aplicar para os alunos e, através dela, ensiná-los. Transmitir e apresentar o jogo digital Elementos Químicos e Tabela Periódica, Nomes e Testes, onde será indispensável a interação dos alunos, ou seja, todos os alunos vão participar desse jogo. Eu vou chamar cada um de acordo com a frequência, e quem estiver presente ali na sala virtual vai ligar seu microfone e vai participar do jogo, interagindo uns com os outros. Os desafios do jogo serão apresentados na tela e os alunos deverão ligar seus microfones para responder à questão proposta pelo jogo, como eu acabei de explicar. Após o jogo, será realizado um debate com os alunos sobre como o recurso midiático auxiliou no processo de tira dúvidas a respeito da tabela periódica, que é aqui onde vai ter aquela partilha que eu coloquei lá nos objetivos, né? E lembrando, por fim, uma pequena observação, é que a aula será ministrada de forma remota através da plataforma virtual Google Meet. Indo aqui para a parte da avaliação, eu coloquei aqui que a avaliação ela é concebida como um processo sistemático e colaborativo, que esse processo vai possibilitar o reconhecimento do domínio apropriado pelos estudantes e o autoconhecimento sobre seus limites potenciais acerca do conteúdo de tabela periódica que será proposto para eles. Então, nesse processo vão ser considerados critérios como engajamento no jogo, socialização do conhecimento adquirido em aula, que é a parte da partilha, e com certeza a frequência, né? E agora eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar. Eu vou mostrar para vocês a plataforma Google Meet, a tabela periódica digital, o slide e o PowerPoint, né? A plataforma PowerPoint, o slide construído, e o jogo digital Elementos Químicos e Tabela Periódica, Nomes e Testes. Aqui é a primeira plataforma digital, e a que eu considero a mais importante, que é a plataforma Google Meet, onde será criada a sala. É bem simples, eu vou abrir o Google Meet e clicar aqui em Nova Reunião. Vai aparecer a opção de gerar um link da reunião para compartilhar e eu vou clicar em cima. E já vai aparecer aqui o link, ó. E aí eu vou enviar o convite, eu vou clicar em enviar o convite. E aí o convite vai ser enviado para os alunos, via e-mail, via WhatsApp. E eles vão clicar nesse link e serão direcionados para a sala aqui dentro da plataforma virtual Google Meet. O segundo material utilizado é essa tabela periódica digital dos elementos químicos. Essa tabela, ela é uma tabela bem explícita, ela é bem detalhada e é através dela que assuntos como períodos, grupos, simbologia serão esclarecidos na aula. Como vocês podem perceber, ela está bem dividida, está da família 1 até a família 18, assim como do período 1 até o período 7, e tudo está bem explicado em cima. Se você der o zoom nela, você vai perceber que cada elemento tem o nome, tem o número atômico e a massa atômica e a sua simbologia no meio, a sua sigla, né? E aqui, ó, como a gente pode perceber também, ela tá bem colorida. E o que são? Por que tá colorida? É porque já tá bem dividida, ó. A cor cinza representa os metais representativos, laranja, os semimetais, vermelhos não metais, e assim, todos os elementos estão representados pela sua cor e sua definição. E vale ressaltar também que ao clicar em qualquer um desses elementos, vai aparecer uma série de informações sobre ele. Por exemplo, vou clicar aqui
no magnésio. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, número atômico, massa atômica, raio atômico, grupo, símbolos de perigo, várias informações. E assim vai aparecer em qualquer um dos elementos que eu clicar em cima. Então, essa tabela periódica ela é bem explicativa. Pronto, aqui também é um dos materiais que eu vou usar. Essa plataforma aqui é a plataforma PowerPoint, onde aqui você pode criar diversos slides. Como podemos perceber, ó, tem várias opções aqui para você criar o slide do jeito que você quiser, com a sua cara, da forma que você achar melhor. E eu usei essa plataforma aqui para criar o slide que será usado na aula. Então, eu já vou mostrar aqui para vocês o slide que eu já comecei a fazer, ó. Eu escolhi esse modelo aqui na cor lilás. E aqui já tem a parte teórica da aula, onde eu vou explicar o que é a tabela, mostrar o histórico, mostrar a tabela atual, dizer a importância, enfim, aqui vai ser toda aquela parte teórica acerca da tabela que eu vou apresentar através desse slide aqui produzido nesta plataforma PowerPoint. Por fim, mas não menos importante, eu apresento o último material que vai ser usado nessa aula, que é o jogo, Elementos Químicos e Tabela Periódica. Então, pessoal, esse é o jogo proposto no plano de aula. Esse jogo se chama Elementos Químicos e Tabela Periódica, Nomes e Teste. Ele está disponível na plataforma digital Play Store do Google. E, inclusive, a indicação é que após a experiência na aula, os alunos baixem esse jogo em seus devidos aparelhos digitais para que eles possam continuar treinando em casa através dessa ferramenta. Então, na aula virtual, o jogo se dará da seguinte maneira. De início, será apresentada esta tela com 4 quadradinhos, onde cada um refere-se ao nível de dificuldade do jogo, como, por exemplo, o lítio. O quadradinho primeiro representado pelo lítio é os elementos básicos, o nível fácil. O zircônio, elementos avançados, já é a fase média. E o quadradinho azul, todos os elementos, já é a parte difícil do jogo. O quarto quadradinho, ele não é bem uma fase, mas sim a tabela periódica inteira para ser consultada, com os 118 elementos. Nessa aula, nós vamos abordar apenas os elementos básicos aqui do primeiro quadradinho. Dentro dele tem várias fases de jogo, mas nós não vamos jogar todas devido ao tempo. Então, nós vamos ficar só com o múltipla escolha e os 6. Começaremos com a parte de múltipla escolha, onde o objetivo é descobrir o nome do elemento que está aparecendo aqui. Qual é o nome referente a esse símbolo? O aluno, em ordem alfabética, eu vou chamar, o aluno vai responder um por vez. O aluno responde, acertou, ótimo, passou para o próximo. Aluno acertou, próximo. E vale ressaltar que esse jogo não aparece apenas o símbolo para você descobrir o nome, mas também aparece o nome para você descobrir o símbolo. Ele vai se invertendo. E aí, cada aluno vai respondendo um por vez até chegar ao fim da rodada. Cada um responde apenas uma pergunta, então vai ser uma fase bem rápida. Vale ressaltar que nessa parte aqui, nesta primeira fase, se alguém errar, ele não joga mais, porém eu vou explicar por que está errado e qual é o elemento correto. Já na segunda fase do jogo, nós vamos fazer a rodada dos 6, que tem praticamente o mesmo objetivo. Vai aparecer aqui os elementos, dessa vez só vai aparecer os símbolos, não vai aparecer os nomes, apenas os símbolos, e aqui embaixo vai aparecer um nome. Cada aluno vai jogar também uma vez, mas na vez de cada aluno vai ter 6 quadradinhos, ele vai ter que responder os 6. Por exemplo, cobre que está aqui escrito cobre aqui embaixo, o aluno vai ter que me dizer qual é o quadradinho representado por cobre. E assim ele vai respondendo um por um, até terminar os 6 elementos que apareceu para ele. E aí, quando ele terminar, quando ele acertar todos, passa para o próximo aluno que vai com mais 6 elementos até chegar no fim. E vale ressaltar que mais uma vez será por ordem de frequência. Se o aluno, por exemplo, errar, ele vai ter a oportunidade de ir mais uma vez até ele conseguir acertar o elemento dele. A intenção é que todos joguem, por mais que errem, mais que tentem, e baixem em casa para continuar tentando. Então, esse é o jogo proposto, visando uma maior interação e uma compreensão mais dinâmica acerca da tabela periódica. E, por fim, essas foram as referências utilizadas para a construção desse plano de aula e também para o estudo da tabela periódica. Espero que todos tenham gostado. Abraços e saudações fraternas a todos.